Seja bem-vindo ao canal Estudantes de Flauta Mascolo Flute Center. Eu sou o Nilson Mascolo e hoje continuaremos nossa aula sobre o método Tafanel e Galbert e aprenderemos sobre a terceira oitava da flauta. A terceira oitava da flauta é a oitava mais difícil, que é a parte mais aguda que a flauta consegue tocar. Nós temos a primeira oitava, que é o grave, a segunda, que é a região média, e a terceira, que a gente chama de a parte mais aguda da flauta. E é um desafio por algumas razões. É um desafio pela embocadura, né? Que é uma embocadura mais difícil de se moldar para quem está começando, no comecinho, e também é difícil porque a digitação muda. Quando o Bohème desenvolveu a flauta, ele tinha a opção de manter o estilo barroco, onde a terceira oitava tem basicamente a mesma digitação da primeira e da segunda, só que você só controlando a embocadura fazendo uma espécie de harmônico. Só que o som era xoxo, né? Aquele som não tem brilho, sem encanto que tem a flauta moderna, que Bohème inventou. Então ele optou para fazer uma flauta onde a digitação é levemente diferente, né, em relação à primeira e à segunda oitava, porém com um som mais bonito, né? Ainda bem que ele fez essa opção, porque o mais importante na flauta é a sonoridade. A digitação a gente se adapta quando estuda. Então, a terceira oitava é um desafio para nós. Primeira coisa que precisa compreender, a gente tem falado já nas lições anteriores, é que na primeira oitava você tem a embocadura mais aberta, né? O furo entre lábios e a embocadura relaxada mais aberto, sopro mais para baixo. A região média, a gente vai fechando, a embocadura fica um pouco, o furo dos lábios fica um pouco menor e o ângulo do sopro é um pouco mais para frente em relação ao grave. E na terceira oitava, você tem mais isso ainda. Você fecha mais ainda, porque o ar precisa ter velocidade. Na terceira oitava, não é volume que faz a sonoridade, mas a pressão, a velocidade do ar bate na parte superior do riser, e essa velocidade, essa pressão faz com que a vibração gere maior vibração e, portanto, a terceira oitava, a parte mais aguda. E além disso, se adiciona que as notas, a digitação das notas são um pouco mais difíceis, porque você observa que a primeira oitava e a segunda, as digitações são basicamente a mesma, exceto o Ré e o Dó. Já na terceira oitava, todas as notas são diferentes em sua digitação. O Tafanel não apresenta aí as notas quando tem as lições, mas indica para você ir na tablatura no começo do método e ver. Para simplificar, no meu site ou nesse vídeo abaixo você encontra um link para verificar de uma forma bem fácil qual é a digitação desta nota. Então a gente vai iniciar a lição 55. Observa que ele dividiu entre A até G em vários trechinhos. Ele mesmo fala aqui no método que você deve fazer regularmente, vai estudando essas lições até conseguir pegar a digitação e a sonoridade. A primeira observação importante é que você não pode tensionar a embocadura, travar ela, porque é muito comum, quando for tocar terceiro e oitavo, o aluno, em função de ter que fechar mais, ele se comprime, a embocadura toda fica tensa. Se você fazer isso, não vai sair uma boa terceira oitava. O desafio da terceira oitava é você fecha realmente, aumenta, ao fechar a embocadura, você aumenta a velocidade do ar e a pressão sobre o riser, mas isso não quer dizer que você precise tensionar, pelo contrário, quanto mais relaxado, mais assim, natural estiver a sua embocadura na terceira oitava, melhor será a sua sonoridade. Outra coisa é que, em função dessa pequena passagem de ar e velocidade de pressão, a sensação é que há uma resistência, parece que a nota não quer sair. Então você, nesse caso, precisa desenvolver a habilidade de utilizar o diafragma. Mas como é que usa? Bom, tem um link aí embaixo que vai falar sobre o diafragma, uma outra aula que é um assunto mais extenso. Mas
a dica é que você deite na sua cama ou no chão, onde for, e observa o que está acontecendo. Quando a gente deita, a gente usa naturalmente o diafragma, que é só você abrir mais aqui embaixo, na parte onde está o diafragma, aqui na barriga, e deixa o ar entrar e deixa o diafragma trabalhar de uma forma natural, porque assim você cria uma pressão contínua sobre o ar, superando aí essa resistência que a terceira oitava exige. É muito extenso esse assunto, então por favor verifique o link aí abaixo do vídeo sobre também, além da digitação que eu mencionei, sobre a questão do diafragma. Então, dito tudo isso, vamos fazer a lição 55. Observe a digitação perfeita, faça lento e também como está funcionando sua embocadura. Observa que nessa lição 55, como até a lição 59, Tafanel divide por trechos A, B, C, D, E, F, G. E cada trecho se repete. A minha dica é que você faça bem o trecho A, desenvolver muito bem o trecho A, faça o B. E pode repetir inúmeras vezes até se sentir seguro. Eu aqui, para o vídeo não se estender, eu faço tudo de uma vez só. Só separando uma pausinha entre o A, o B e o C. Mas você foque primeiro cada trecho, fazer bem o A do 55, depois bem o B. E uma coisa importante é não se preocupe com o tempo. Se preocupe totalmente na sonoridade. Pensa na digitação, na sonoridade. O tempo não é importante aqui, porque você tem que desenvolver a habilidade de conseguir tocar essas notas. Uma dica importante que eu já falei, para fazer bem a terceira oitava, você tem que ter controle de sopro agudo, grave, sopro agudo. Então é fundamental saber desenvolver, tocar uma nota aguda e grave sem soprar mais forte. Então eu peço que você faça, ou seja, não fez, se já fez, refaça a lição 54 deste método, que dá uma dica essencial, fundamental. Não dá para tocar bem sem desenvolver a habilidade de tocar grave e agudo só com a mudança na embocadura e não soprando mais forte. Senão a terceira oitava fica impossível, ou fica possível horrorosamente, tocando, soprando com força, soprando com muita velocidade, que não é isso. Observe que eu estou tocando tranquilamente. Na verdade, a terceira oitava é a região que a gente usa a menor quantidade de ar, porque não é o volume, mas a pressão, a velocidade é o que faz tirar a nota. Então você usa menos ar na terceira oitava do que qualquer outras oitavas. Então aprender a habilidade de soprar, de tocar uma nota aguda sem soprar mais forte, é muito importante para tu conseguir tocar a terceira oitava. Então, lição 54 desse método vai ajudar a você fazer a terceira oitava do Tafanel. Agora vamos fazer a lição 56. Outra coisa importante é que é muito difícil a articulação na terceira oitava, porque você tem uma embocadura pequena, uma velocidade de ar alta, então articular o T, o T, o T é um pouco mais difícil. Uma habilidade que você vai aprendendo à medida que vai estudando, vai treinando. Então, lição 56.
A lição 56 é o famoso MIG da terceira oitava. Por que famoso? Porque exige um pouquinho mais pressão em relação às demais. É uma nota que, se você tiver um Mi mecânico, que é um dispositivo que eu vou mandar um vídeo, você pode ver no vídeo aí, que facilita essa nota. Ou um G-Disc, que é um disquinho que a gente põe na segunda chave do Sol, que também deixa ela mais fácil. Sem esses dois dispositivos não é impossível fazer, mas exige um pouquinho mais de pressão. Agora a nota Fá da terceira oitava. Procure sempre fazer muito lento, presta atenção na embocadura, observa se você está comprimindo, travando. Como eu já falei aqui anteriormente, a embocadura precisa estar relaxada. A parte aqui dos lábios tem que estar relaxada para que possa, na verdade, vibra junto quando a gente toca. Se você se comprime, tudo fica travado e aí fica mais difícil tocar. Então, lição 57. Agora, na lição 58, a gente vai para a nota Sol. É interessante que Tafanel apresenta tudo de uma vez só, a terceira oitava. Eu sei que isso é difícil. Mas como ele diz ali, você estuda regularmente cada trecho, né? Vai avançando aos poucos. Uma coisa importante observar que eu não disse até aqui, é que não se preocupa muito com o chiado, principalmente no começo. A terceira oitava, como a pressão é muito pequena, a embocadura é menor, eu soube mais pra frente, sempre gera um pouco de chiado. Por que isso? Algumas pessoas querem tirar o chiado de uma forma errada, então ela vira o bocal para dentro, o espaço fica menor ainda para soprar, com isso, teoricamente limpa um pouco, só que você sufoca completamente a sonoridade. Então você tem que manter o padrão aqui, né? E vai controlando a embocadura. Obviamente que a gente cobra um pouquinho na terceira oitava, porque tem que fechar mais a embocadura, mas isso é tudo pequeno. É mais focando no som que vai sair do que ficar mexendo a flauta. Então toma cuidado de não fechar muito ao ponto de que, limpou um pouco o chiado, mas estrangulou a sonoridade. Lição 58. Agora na lição 59 você tem no Lá, da terceira oitava, os mesmos princípios que aprendemos até
aqui se aplica também. A única coisa interessante do Lá é que o Lá é uma nota que praticamente quase impossível se você não utilizar o dedo mínimo. Quando a gente tira o dedo mínimo, fica muito difícil. Inclusive, eu não disse até aqui, mas existem flautistas que eu já vi, que têm aula comigo, e que onde ele aprendeu inicialmente, o professor não exigia que utilizasse o dedo mínimo para digitar a chave de apoio aqui do pé da flauta. Isso é errado. Sempre utilize, salvo quando no padrão, por exemplo, no Dó, obviamente, você está fazendo outras notas, e o Ré e o Mi bemol você não pode usar porque senão sai sustenido ou bemol. O resto das notas sempre tem que utilizá-los, principalmente aqui no Lá, da terceira e oitava, que fica muito difícil se você não utilizar, além de alterar a afinação. Outra coisa importante é que o Tafanel, ao invés de colocar as notas lá em cima, ele prefere escrever na segunda oitava e fazer uma indicação, como você pode ver aí, é um 8, um traço. Isso indica oitavo. O que é oitavo? Vai tocar 8 notas acima, ou seja, as mesmas notas, só que mais aguda. Isso é muito comum acontecer. Você, ao invés de escrever lá em cima, que fica cheio de linha suplementar superior, você escreve na altura média ou mais abaixo, e aí você pega e indica oitavo. Você põe um 8 e um tracinho, indicando que você vai tocar, não como você está vendo, mas mentalmente você vai tocar as notas que estão 8 acima, ou seja, a mesma nota, só que mais aguda ainda, na próxima oitava, que no caso é a terceira. Essa foi a nossa aula da terceira oitava, segundo o ensino do método Tafanel e Galbert, onde ele apresenta basicamente de uma vez só quase toda a terceira oitava. A única coisa que ele não apresenta na lição é as suas variantes bemol e sustenido, né? E também ele para no Lá. A flauta só vai até o Lá? Não, a flauta tem o Si e o Dó, que são notas muito agudas, mas elas são muito difíceis porque o Si e o Dó elas exigem uma pressão muito grande. Então, Tafanel e Galbert considerou não importante ensinar agora, mas mais para frente você vai acabar conhecendo. Então, estude a terceira oitava, lembrando, digitação é difícil, embocadura é mais difícil, mas é só estudar, praticar com consciência, né? Entender o que está acontecendo e fazendo, e ao mesmo tempo, todos os dias, regularmente estudar, que você consegue desenvolver a terceira oitava. Um dos maiores desafios da terceira oitava é a tensão. Nunca tensione a embocadura, mantenha relaxada e aí você vai conseguir fazer um som mais bonito e mais fácil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal. Não se esqueça que a Mascono Flute Center oferece serviços de revisão, de luthiaria de flauta, fabricamos bocais artesanais para flauta. Não se esqueça que também temos uma grande variedade de flauta transversal de estudante a super profissional. E também não deixe de acessar o site da masconoflutecenter.com, que existe uma grande quantidade de material disponível gratuitamente para todos os flautistas. E nos vemos na próxima aula.